O texto é de Tiago, capítulo 5, versículo 13, até o verso 18. Tiago, vocês têm visto, e essa é a 12ª vez que eu trago aqui, tenho esse privilégio, essa oportunidade de falar com vocês em cima da carta de Tiago. Tiago, no seu primeiro capítulo, trata desse assunto, a oração. No capítulo 4, de maneira muito intensiva e profunda, Tiago também trata da oração. E se encerra a sua carta, a sua homilia, os seus sermões, na verdade uma série de sermões, com um tratado maravilhoso sobre oração. Então, Tiago capítulo 5, verso 13. Por favor, vocês podem se colocar de pé para lermos aqui esse texto. Tiago capítulo 5, verso 13 até o verso 18. Tiago diz assim, vejam a objetividade do tratamento que Tiago dá a esse tema. Verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Certamente, entre nós, há vários nessa condição. E Tiago diz o seguinte, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Verso 13, ainda um pouco mais. Está alguém alegre pela misericórdia de Deus? Há destes tais nessa noite aqui. Diz Tiago, cante louvores, e o termo original é cante salmos, significa dizer, ore os salmos. Verso 14, está alguém entre vós doente, e há pessoas doentes aqui entre nós nessa noite. Diz Tiago, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Significa a petição fervente, fervorosa. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Muitas vezes, amém. Que o Espírito de Deus, que inspirou essa tão maravilhosa e desafiadora palavra, nos visite, ilumine o nosso coração, nos abençoe nessa noite. Você pode se assentar. Dei a essa meditação aqui o título de A Oração que Faz Chover, porque o texto diz, se reportando a Elias, que Elias, numa certa situação de crise nacional, orou. Primeiro para que não chovesse, e não choveu. Em seguida, orou para que chovesse. 3 anos e meio depois de uma seca terrível na terra, e choveu. Queridos irmãos e irmãs, oração é um assunto santíssimo, um assunto misterioso, sublime, central na experiência de quem pretende andar com Cristo. E é um assunto muito polêmico. Por exemplo, há pessoas mais céticas que entendem que oração é um exercício de autossugestão e que, eventualmente, até pode trazer alguns benefícios do ponto de vista da meditação, do esvaziamento da mente, do coração, de preocupações outras que, durante um período de meditação, eventualmente prolongada e profunda,
esse que ora, ou essa que ora ou medita, acaba por se livrar dessas tais preocupações, do ruído da mente, da alma e do coração. Um filósofo super cético, tratando de oração, disse o seguinte: oração não passa de um espasmo de palavras em meio a uma indiferença cósmica. Alguém poderia pensar, diante de uma das fotos de uma das cenas mais dramáticas de que a gente tem notícia na nossa história, mais recente, talvez nem tão recente assim, a morte daquele garotinho de 3 anos, sírio, refugiado numa praia da Turquia. Alguém poderia pensar, Deus não pode se importar, dar conta das minhas orações que tratam de questões tão triviais quando coisas do tipo da que os jornais reportaram de maneira tão intensiva e dramática e dolorosíssima para o coração da pessoa mais insensível dessa vida e dessa terra estão acontecendo. Alguém sobre oração poderia ainda pensar, se tudo está determinado por Deus em sua soberania, afinal de contas, que diferença faz orar ou deixar de orar? Por que contar a Deus o que Ele já sabe? Apesar de toda essa polêmica, e admito que talvez algumas destas dúvidas e cogitações sobre oração já tenham se levantado no seu coraçãozinho, a verdade é que você sabe, tanto quanto eu, que eventualmente o mais ateu dos ateus ora em determinada circunstância de sufoco na sua vida. Por exemplo, não era uma reunião de ateus, mas numa certa situação eu me vi às voltas com um assalto terrível, dramático, no prédio onde eu morava com a Moniquinha e as minhas filhas. E assalto cheio de lances dramáticos. Um dia eu conto para vocês aqui, já contei tempos atrás, mas não é hora de reportar outra vez. Mas a verdade é que os assaltantes foram mantendo num lugar que era a casa de força, de bombas do prédio, os moradores que chegavam, que se encontravam ali, entre os quais minhas filhas, a Mônica e eu. E eu confesso a vocês que poucas vezes testemunhei uma reunião de oração tão carismática e fervente quanto aquela. Os meus vizinhos, minhas vizinhas pediram, pastor, ora com a gente. E foi um momento de profunda comunhão com Deus. Posso dizer para vocês, acho que na Inconfidência, que a Moniquinha prorrompeu em língua estranha de um jeito maravilhoso, e aquele pessoal certamente não estava entendendo nada, mas que falou, línguas dos anjos, falou naquela reunião de oração fervente. Talvez você já tenha passado por um sufoco dentro de um avião que chacoalha, nada mais do que isso. E para quem tem medo de avião, um chacoalhão, uma turbulência já é muita coisa. E naquele momento, o ateu se torna um crente fervoroso a pedir a alguém do lado, eventualmente pega na sua mão pedindo que você ore por ele. Isso já aconteceu comigo, eu contei aqui, não vou contar de novo. Quase que eu conto. E eu contei sem a Moniquinha presente, então vou contar, porque senão ela vai ficar curiosa. Um voo em que eu fazia sozinha, ela não estava, era um voo a trabalho, e de repente o avião chacoalhou de maneira impressionante. Do meu lado, 2 cadeiras para o lado, e a cadeira vazia aqui, logo ao meu lado, uma americana, jovem, em pânico, pegou na minha mão, Moniquinha, eu já te contei essa, pegou na minha mão com todo ardor, em inglês pediu que eu interviesse, orasse, e me pediu licença para pegar na minha mão, naquele momento. Felizmente havia várias testemunhas sufocadas com medo enorme, foi uma grande reunião de oração naquele momento ali. Existe um dito muito popular entre os que trabalham com capelania em tempos de guerra,
E eles dizem o seguinte, nesse dito: não há ateus nas trincheiras da guerra. No fronte da guerra, quando a chapa esquenta e as coisas se tornam mais difíceis e trabalhosas, a oração aparece como sendo um recurso in extremis, para se buscar alguma resposta, algum favor, alguma intervenção do alto, seja lá o que possa ser isso, na perspectiva de alguns que não têm fé em Jesus. A questão é que no barulho da nossa vida, especialmente nesses dias, no que alguém chamou de cacofonia da vida, um monte de sons, de ruídos estranhos, sobra pouco tempo, espaço no ambiente do coração, inclusive dos crentes, para orar. Tiago responde às questões sobre oração do seu modo prático. São sermões justapostos aqui, você já tem visto, você que tem acompanhado essas mensagens, tratando de vários assuntos, e a preocupação essencial de Tiago é o seguinte: crentes pratiquem as suas convicções doutrinárias, saiam da teoria, do pensamento teológico, saiam da especulação a respeito da espiritualidade e pratiquem. E ele não faz diferente. Seu conselho, seu sermão sobre oração não foge dessa instrução eminentemente prática. E aqui há 4 blocos no pensamento de Tiago a respeito de oração. Possivelmente nessa noite vou falar só do primeiro, sem pressa, para a gente fazer o que Tiago determinou que fosse feito nessas circunstâncias que nós acabamos de ler. Tiago, em primeiro lugar, trata do seguinte: um comando, uma chamada veemente, apaixonada, dirigida a irmãos e irmãs, como eu e você. Que chamada é essa? Nós vamos ver. Segundo lugar, no pensamento de Tiago, tratando da oração, no capítulo 1, que nós não lemos hoje, capítulo 4, nesse capítulo 5, Tiago indica a quem essa chamada, esse clamor da sua alma de apóstolo e de pastor se dirige. Quem está habilitado a responder a essa chamada, a esse comando, a esse mandamento que trata da oração? Quem? Terceiro lugar, Tiago vai tratar de situações em que a oração se impõe. Nós lemos algumas delas aqui muito claras. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Ore com salmos. Está alguém doente? Ore com os presbíteros da igreja. Há outras situações e nós vamos reforçar essas situações aqui na nossa discussão, na nossa meditação. Finalmente, Tiago trata do modo bíblico, cristão, que resulta numa prece, numa súplica, numa petição, numa oração eficaz, que produz resultados. Como essa oração deve ser orada. E ao tratar deste como se deve orar, Tiago menciona barreiras que impedem a eficácia das nossas orações e do nosso clamor. Tratando, então, em primeiro lugar, desse bloco, vamos parar por aqui nessa noite. Que chamada é essa, veemente, que enche o coração de Tiago, que faz seu coração ferver a ponto dele principiar a sua carta com essa chamada e encerrar a sua missiva, a sua carta, a sua correspondência à igreja com a chamada oração. A chamada é o seguinte, para resumir a discussão: orem, orem, orem o tempo todo, orem. Especulem menos a respeito da oração. É misteriosa, é cercada de polêmica, mas diz Tiago, orem. No capítulo 1, versículo 5, diz Tiago até com uma certa ironia: se alguém necessita de sabedoria, como que é sugerir, todos necessitamos de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, ore.
No capítulo 4, já passando por esse texto aqui algumas vezes, diz Tiago o seguinte: nada tendes, porque nada pedis. E avança num raciocínio dramático, seríssimo, para dizer: igreja, quebrantem-se, chorem, é a descrição do povo de Deus, diante de uma certa crise instalada, eventualmente, na sua vida pessoal, crises nacionais, como as que estamos vivendo nesses dias aqui no nosso país, na nossa cidade. Orem, chorem, se coloquem diante de Deus, se sujeitem ao Senhor, acheguem-se à presença de Deus. E aqui vocês viram o comando de Tiago, o mandato que não deixa margem à dúvida. Insisto com vocês, meus irmãos e irmãs, Tiago resume a discussão num comando direto, num mandamento super prático: não especulem a respeito da oração, orem, testem a eficácia da oração, praticando o bendito, o misterioso, o milagroso exercício da oração. Está alguém entre vós sofrendo? Muito se poderia dizer, do ponto de vista de terapias a recomendar para quem esteja em sofrimento. Claro, tome um medicamento, Rivotril ou qualquer outro, procure um médico, faça análise. Mas o conselho de Tiago, à parte de outras terapias que eventualmente têm o seu lugar, inclusive na vida dos crentes, é o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, se existe entre vós gente em sofrimento, faça oração. Faça oração. Se existe gente entre vós alegre por conta de vitórias alcançadas, por conta de bênçãos auferidas nas suas relações com Deus, ore com cânticos, com salmos, com hinos espirituais. Está alguém entre vós doente? Claro que Tiago não excluiu a terapia da medicina, que tanto avançou desde esses primeiros tempos aqui, 50, 60, depois de Cristo, quando Tiago escreveu esse texto, até hoje. Mas diz Tiago, está alguém entre vós doente, e ele se referia a enfermidades físicas, o que inclui as nossas emoções, tão à mercê de graves enfermidades. Depressão, por exemplo. Você sabe, você que é da área médica, ou você que não é da área médica, mas que é observador da vida, quem sabe dentro da sua família, da sua casa, o seu próprio coração, você sabe bem que há uma avalanche de gente sofrendo desse mal terrível, que assombra a alma, que alguém já classificou como sendo câncer da alma, depressão. E a recomendação de Tiago, mais, aliás, do que uma sugestão, mas o mandamento de Tiago para a igreja é: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, tome a iniciativa. Você, enfermo, chame os presbíteros, e eles vão orar com vocês, ungindo vocês com óleo. Por que, afinal de contas, um mandato tão direto, tão claro, tão objetivo, tão simples? Aqui, algumas razões. E em seguida nós vamos praticar isso que Tiago mandou que fosse feito, especialmente no ambiente da igreja. 3 ou 4 razões que saem do texto de Tiago. Por que orar? Porque Tiago foi tão incisivo em não teorizar sobre oração, não estabelecer muita teologia sobre oração, mas simplesmente dirigir uma palavra tão incisiva assim para a igreja: façam oração. Por quê? Em primeiro lugar, por que eu devo fazer isso? Diante dessa carta, a primeira razão é muito singela, como singela é a ordem, como direta é a ordem de Tiago, porque a Bíblia manda que eu faça isso, porque Jesus orou intensamente, o meu mestre, o meu Senhor, o nosso Senhor, orou, ensinou a orar e mandou que a sua gente, que os seus discípulos orassem.
Você não acha comigo que isso seria razão bastante a dispensar outras explicações e razões para me mover na direção da oração? Você não acha? A Bíblia manda, Jesus manda. Então, das duas, uma. Se eu não oro, ou se oro pouco, só há duas possibilidades. Ou creio parcialmente nessa verdade, nessa palavra, ou creio e desobedeço a essa palavra. Só essas duas alternativas. Meça a dinâmica da sua vida espiritual pela intensidade da sua vida de oração. Nesses dias, nesses tempos em que a comunicação é aceleradíssima, e gente antenada, você sabe, tanto quanto eu sei, hoje eu participo aqui da igreja, inclusive, de uma meia dúzia de grupos de WhatsApp, e vários outros são mensagens sobre mensagens, uma coisa impressionante, muita coisa gostosa acontecendo de que a gente toma notícia pela via das redes sociais. Diferente do tempo de Lutero, bem diferente do tempo de Tiago, mas a palavra é para hoje. E a primeira grande razão para eu orar, muito mais do que tem feito, é porque Deus, por sua palavra, me manda orar. Então, ou creio nesta palavra e preciso intensificar minha vida de oração, ou significa dizer que não creio. Ou creio e desobedeço, que é pior ainda. Ou creio como a fé, entre grandes e grossas aspas, descrita por Tiago mesmo na sua carta no capítulo 3. Os demônios creem que Deus é todo-poderoso e estremecem, mas não submetem a Deus e ao seu governo. Citei Lutero aqui porque Lutero é tido na literatura evangélica e cristã como homem de oração. Aliás, Tiago é referenciado por alguns dos pais da igreja, por exemplo, Jerônimo, conhecido pai da igreja lá pelo século III depois de Cristo, que a Tiago se referiu como sendo joelhos de camelo, por conta da aspereza dos seus joelhos, fruto das longas horas de joelhos que Tiago passava diante de Deus em oração. Lutero, a propósito de oração, homem de oração, conhecido como homem de oração, disse: a oração é o suor da alma, nossa mais importante obra e ofício essencial do cristão. Segunda razão para você orar e atender a esse comando imperioso de Tiago, porque a oração é o caminho mais direto, por meio de Jesus, para eu me achegar à presença de Deus. É como se, por meio do exercício misterioso do tempo de oração, uma escada ligando a terra aos céus se estabelecesse. E eu cito a escada porque foi essa a imagem que veio a Jacó num sonho seu. Gênesis capítulo 28, ele dormiu, batizou aquele lugar de Betel, viu uma escada ligando a terra aos céus, e acordou perplexo, cheio de temor de Deus, e disse: o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Devo orar, porque no exercício misterioso da oração, abrem-se as janelas dos céus, abrem-se as portas dos céus, e você se achega como nunca à presença do Deus Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo, nosso grande intercessor e sumo sacerdote. No capítulo 4 de Tiago, o texto que eu citei, depois você pode ler nos detalhes, ele insiste em dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E essa é uma referência à oração. Exatamente a mesma expressão que Jesus havia usado no texto de Lucas, capítulo 18, quando contou uma parábola a respeito de 2 homens que subiam ao templo para orar. Se outro motivo não houvesse para nós orarmos muito mais, esse seria um motivo bastante e suficiente e super apelativo para a minha alma. Ao orar, mais do que conquistar determinados pedidos, me aproximo da presença do Deus vivo, grandioso, soberano e todo-poderoso. Levo para diante de Deus, via porta que se abre nos céus, pela oração em nome de Jesus, as minhas crises, as minhas dúvidas, as minhas questões, como fez Jacó uma noite inteira pelejando com o príncipe de Deus, o próprio Senhor Jesus, em oração, em súplica. Leia as orações dos salmos, dos profetas no Antigo Testamento, verdadeiras lutas desses homens diante de Deus. Não exatamente para obter coisas, respostas diretas às suas petições, Senhor, me dá isto, aquilo, ainda que isto caiba no exercício da oração, mas gente que queria simplesmente derramar sua alma diante do Deus vivo, pela via bendita, misteriosa, milagrosa, do duto do canal da oração. Terceira razão, o verso que aparece ali, que nós lemos, é verso 16, parte B, do capítulo 5 de Tiago. Se você puder guardar só esse texto, eu tenho absoluta certeza que você vai guardar outras coisas, é minha expectativa, mas só essa frase, ela já será super abençoadora para o seu coração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você quer repetir comigo, por favor, esse texto? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oro porque Jesus mandou que a gente orasse. Com dúvida sobre a oração, sem dúvida sobre a oração. A ordem de Jesus por si já deveria bastar para me impelir a uma vida muito mais profunda e intensa de oração. Oro porque a oração é o principal instrumento, regado pela palavra de Deus, mediante o qual eu me achego à presença do Deus Todo-Poderoso, orando em nome de Jesus, pela mediação daquele que entrou no Santo dos Santos por mim. Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante, texto maravilhoso. Temos um sumo sacerdote, aquele que no Antigo Testamento fazia expiação pelas culpas do povo, que intercedia pelo povo, e o texto diz, Jesus é esse que intercede por mim, abriu a porta, já que temos em Jesus o nosso sumo sacerdote, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oramos também, porque a oração é eficaz. Ela dá resultado. Eficácia significa alguma coisa que produz efeito, que dá resultado. Então, se o comando de Tiago, pelo Espírito Santo, é que em vista ou à vista do sofrimento entre nós, da doença entre nós, oremos, significa também dizer que vou orar, porque Deus ouve as nossas orações. A oração é muito mais do que um instrumento de autossugestão, para pacificar minha mente e meu coração atribulados. A oração produz resultado. Muito pode. E aqui o qualificativo da súplica é duplo. Ela pode, ela é eficaz, e Tiago exagera outra vez,
para descrever a eficácia, os resultados que a oração pode produzir, pode muito em seus efeitos, em sua eficácia, a súplica do justo. É por isso que eu vou orar. O pragmatismo de Tiago, nesse ponto, chega ao seu limite. Como no Salmo 116, versículo 1. Você conhece o Salmo 116, verso 1? Vejam como o salmista começa a sua oração. Sem nenhum constrangimento, diz o salmista assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Como se o salmista dissesse: há muitos motivos para eu amar o meu Deus, mas nesta hora do sufoco, da pressão, da luta, da enfermidade, da tribulação grave e séria, destacava-se no seu coração o fato de que Deus lhe havia respondido às súplicas. Vou orar, e nós vamos fazer isso já, juntos, porque a oração dá resultado. Hoje de manhã eu mencionei aqui, para os irmãos presentes ao culto, que nessa semana a Silvinha, nossa secretária aqui da igreja, passou um e-mail muito confortador para o nosso coração, passado para a igreja, endereçado a mim, por uma pessoa que nos visitou bem recentemente, e eu copiei aqui, com licença da pessoa, parte do e-mail desta pessoa que nos visitou. Ela disse assim: posso afirmar, em resposta à comunicação que a igreja fez com ela depois da sua visita, posso afirmar que já estou colhendo os frutos das orações da igreja na intenção do pedido feito por mim em 23 de agosto. Nesses últimos dias de setembro, bênçãos divinas têm vindo até mim de modo inesperado, para a resolução de impasses que vinha enfrentando há anos sem vislumbrar solução. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Alguém que fez pedido e oramos. A oração é eficaz. Muito pode em seus efeitos a súplica do justo. Finalmente, meus queridos irmãos, vale a pena citar para vocês aqui o que um famoso bispo, arcebispo da igreja inglesa, que pastor John Stott, a quem a gente recorre frequentemente aqui, cita o tempo todo nos seus escritos, William Temple, escreveu sobre oração. Vejam só o seu pensamento interessante, entre outros. Quando oro, disse William Temple, coincidências acontecem. Quando não oro, não acontecem. Interessante o seu pensamento. Você vai perceber que um agenciamento milagroso de circunstâncias acabam fazendo a diferença no seu trajeto, na sua jornada, no seu percurso. Muito pode, por seus efeitos, a súplica do justo na sua eficácia. Já que eu citei daqui a reforma protestante, Lutero, etc., existe um reformador chamado John Knox, de cujo trabalho e vida a igreja presbiteriana em particular deriva. Ele foi reformador um pouco depois de Lutero, trabalhou no Reino Unido, na Escócia em particular, e na sua biografia consta essa menção à oração, citação da rainha da Escócia, chamada Maria, a respeito da vida de John Knox. Ela diz o seguinte: não temo nada, a não ser as orações de John Knox. Finalmente, meus queridos irmãos, para a gente orar em seguida, existe uma quarta razão que esse texto apresenta, que não me deixa saída. Se creio no Senhor, se sou discípulo de Jesus, se quero obedecer a sua palavra, eu preciso e devo urgentemente intensificar minha vida de oração. A razão aparece no verso 7 do capítulo 4 dessa carta. Já citei o verso. Diz Tiago, à vista de provas, tentações,
perpetradas pelo inferno por Satanás, de maneira direta. Ele diz assim, Tiago, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Um dia, um homem aflito, desesperado, o texto aparece registrado em Marcos capítulo 9, se aproximou dos discípulos de Jesus, o Senhor ainda não estava com os discípulos naquela hora, com o seu filho, possesso de uma legião de espíritos malignos, e os discípulos de Jesus não puderam fazer nada. Quando Jesus, voltando do Monte da Transfiguração, com 3 outros discípulos, se aproximou da cena, um burburinho enorme, Jesus perguntou o que se passava, veio o homem e disse, eu trouxe aos teus discípulos o meu filho, nessa circunstância, nessa situação miserável, e os discípulos não puderam fazer nada, e o homem na aflição da sua alma clamou nesses termos, mas Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus curou o menino, e depois, em particular, os discípulos inquiriram ao mestre, dizendo, Senhor, por que nós não podemos curar esse menino? Você lembra da resposta de Jesus? Ele disse, esta casta de demônios não se expulsa senão por meio da oração. E alguns outros textos manuscritos incluem e jejum. Existe um conflito sério, espiritual, que envolve a sua vida e a minha vida, e a vida da igreja. E eu não preciso daqui ser místico, de jeito nenhum, quero ser bíblico, que só se resolve com oração. E é isso que Tiago diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a chave de resistência ao inimigo e ao que ele perpetra contra o povo de Deus, contra a sua vida e minha vida, é oração, oração, oração. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, de modo particular nessa noite, eu gostaria de encerrar orando, como muitas vezes a gente faz, mas queria chamar aqui para essa oração os que desejam se colocar diante do Senhor, com base no que nós acabamos de ler, e que se encontrem, ou que se encontram numa destas 2 situações descritas aqui, que impõem a oração como terapia. Está alguém entre vós sofrendo? Se você entrou aqui hoje, nessa noite, nessa condição, sofrimento que tem a ver com causas conhecidas, eventualmente com causas desconhecidas, você bem sabe o que é. Há situações em que a gente não consegue divisar a causa, a raiz, a origem, mas é como se uma nuvem supercarregada envolvesse sua alma, seu espírito, como se você se visse às voltas com a escuridão de um poço profundo. Você podia fazer horas de análise para entender as raízes, as origens, a questão do casamento, da família, dos pais, da criação, enfim, não importa. Tiago é objetivo para dizer, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Então, gostaria de orar aqui nessa noite, com quem esteja se sentindo em sofrimento, tenha a causa deste sofrimento que tiver. O texto diz, você pode vir até aqui um minutinho, se você estiver nessa situação, quiser orar. O texto diz, está alguém entre vós doente, doença e enfermidade física, se Deus permitir, num próximo culto nós vamos falar mais sobre isso, porque Tiago dá algumas pistas aqui importantes. Que situação nós precisamos orar, devemos orar? Essas são 2 situações muito claras. A resposta, o remédio, a orientação é essa. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unjam com óleo.
Hoje, por uma questão logística, nós não vamos fazer a unção com óleo, tal como recomendado aqui, mas nós vamos orar. Próximo culto que a gente tratar desse assunto, nós vamos nos preparar para ungir os que estiverem entre nós doentes com óleo, tal como o Tiago determina que se faça. Mas nós vamos orar em nome do Senhor, na convicção de que alguma coisa estranha e milagrosa vai acontecer entre nós, já está acontecendo. Confesso para vocês que eu mesmo me vejo às voltas com muitas dúvidas teológicas, intelectuais, sobre o mistério da oração, mas cada dia me convenço mais de que o mais importante é orar, e as dúvidas vão se dissipando, e Deus vai fazendo milagre, e a gente vai sendo estimulado a orar mais à medida em que a graça se derrame sobre a nossa vida pela via bendita da oração.